Jó, capítulo 33. Hoje vamos falar sobre Eliú. Vou ler o capítulo. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me. Põe em ordem as tuas razões diante de mim e apresenta-te. Eis que vim de Deus como tu. Do barro também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou sem transgressão, puro sou, eu não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens, ele sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade, e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém, Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu te falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Eliú, um entre milhares. O livro de Jó exemplifica de uma maneira convincente e interessante que Deus toma na história, na experiência e no estado de uma simples alma. É um extenso livro de 42 capítulos, contendo o relato de diversos acontecimentos e circunstâncias, várias atividades e influências, tudo encarado a respeito da história de uma só alma. O céu, a terra, o inferno são trazidos à cena. Jeová, Satanás, os sabeus, os caldeus, fogo do céu e vento do deserto, a mulher de Jó, os amigos de Jó, são todos vistos em atividade, todos muito ocupados com uma só alma. Esse fato só por si é o bastante para revestir
o livro de Jó de especial interesse. Ensina-nos uma lição profundamente tocante sobre o valor que Deus dá a uma alma e do seu interesse em tudo quanto lhe diga respeito, quer seja de grande ou pequeno valor. Mas o nosso objetivo, de momento, não é, de modo nenhum, entrar numa exposição do livro de Jó, mas meramente chamar a atenção do leitor para o ministério de Eliú, o lugar que esse ministério ocupou e o efeito que estava calculado produzir na história espiritual do patriarca Jó. O significado da palavra Eliú é Deus, Ele é, e permanece ante a mente espiritual como uma figura notável do Senhor Jesus Cristo, que é Deus bendito eternamente, Deus manifestado em carne, o único mediador entre Deus e os homens. O ponto em que Eliú entra em cena é digno de toda atenção. Os 3 amigos de Jó não haviam podido resolver o seu caso. O seu ministério era inteiramente unilateral. Apresentavam uma considerável prova da verdade contra ele, mas não havia graça. Pense-se, por exemplo, no fim que tinham todos os seus discursos. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Jó, capítulo 25, versículos de 4 a 6. Bildade e os seus companheiros podiam suscitar essas interrogações, mas não podiam dar a resposta. Podiam ferir, mas não curar. Podiam deprimir, mas não animar. E por isso vemos Jó repetidas vezes sucumbido exclamar: na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Vós sois médicos que não valem nada. Todos vós sois consoladores molestos. Até quando entristecereis a minha alma? Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar! Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa assim como era? Tais eram as expressões de Jó sob o ministério unilateral dos seus amigos, cuja intenção, sem dúvida, boa e sincera, mas faltava-lhes um elemento importante que só por si os teria habilitado a tratar com um pecador. Faltava-lhes graça. Não podiam dizer a Jó onde devia encontrar aquele a quem ele buscava. Não tinham poder para o fraco, ou a sabedoria para o tolo, ou o perdão para o culpado, ou o unguento para o ferido, ou o remédio para o doente, ou vida para os mortos. Havia um ar de severidade, uma indomável austeridade nesses 3 homens bem intencionados, mas equivocados, que os tornava inteiramente incapazes de tratar com um pobre, cego, necessitado e culpado pecador. Para estar perante Bildade e os seus companheiros, era preciso não ter ferida, defeito ou imperfeição. Bastava que houvesse um ferimento para que estes médicos, que não valiam nada, levantassem a questão vexatória de como e por que ele existia. Bastava uma calamidade para sobre ela estes consoladores imperfeitos fixarem os olhos com severidade e perguntarem qual a sua razão. Bastava uma só falta para estes austeros juízes levantarem o dedo e indagarem a razão por que não havia sido reparada.
Era, portanto, absolutamente impossível que Jó e os seus amigos chegassem ao entendimento. Eles exigiam o que ele não podia apresentar, e ele precisava o que eles não podiam dar. Eles encontravam-se em mau terreno para tratar com ele, e ele era incapaz de os levar para o bom terreno, a fim de ali lhes responder. Assim era o caso entre Jó e seus amigos. Jó queria justificar-se, e eis o seu erro. Os seus amigos queriam condená-lo, este era o deles. Tivessem eles mudado de lugar e ter-se-iam podido compreender uns aos outros, mas com efeito nada podia esperar-se senão um debate interminável, uma interminável controvérsia. Jó não queria fazer nenhuma confissão e eles em nada queriam ceder. Ele não tinha de que se penitenciar diante deles e eles não tinham clemência para com ele. O caso era desesperador. Desta forma, o palco foi arrumado para que Eliú entrasse em cena. Era o homem da ocasião. Trazia consigo a própria coisa de que Jó necessitava, mas que os seus amigos não lhe podiam dar. Jó havia claramente suspirado por uma tal pessoa. Havia desejado ardentemente um remidor, e agora esse remidor estava diante de si, na pessoa de Eliú, figura bendita daquele Senhor, por quem vieram a graça e a verdade de Deus para com os homens. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui brilha a glória moral da pessoa de Cristo em todo o seu incomparável resplendor. Trouxe a verdade para revelar o verdadeiro estado do homem e a graça para satisfazer esse estado. A verdade coloca o pecador no seu próprio lugar e, em graça, Deus desce para o encontrar nesse lugar. A graça não pode agir à parte da verdade e a verdade não atuará à parte da graça. A graça e a verdade estão ligadas no precioso ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glória que pertence a cada um desses elementos, quando encarados em separado, é salientada quando vista em conjunto. A verdade que reivindica os sagrados direitos de Deus brilha tanto mais intensamente quanto é certo que está ligada com a graça que satisfaz perfeitamente todas as necessidades do pecador. E a graça que satisfaz as necessidades do pecador é tanto mais gloriosa por causa do fundamento da verdade em que descansa. Encontraremos esses dois elementos, de graça e verdade, admiravelmente desenvolvidos no ministério de Eliú, para o qual voltaremos imediatamente a nossa atenção. Quando Jó acabou de falar e quando os seus amigos cessaram de responder, ou por outras palavras, quando todas as partes tinham terminado precisamente onde haviam começado, acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraqueel, o Buzita, da família de Rã. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Jó capítulo 32, versículos 2 e 3. Aqui, Eliú, no exercício do seu fiel ministério, pega no ponto exato em que Jó e os seus 3 amigos haviam falhado. Desde o princípio. Primeiro dirige-se aos amigos de Jó. Eis, diz ele, que aguardei as vossas palavras e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atendendo, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões.
para que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derribou e não homem algum. Haviam condenado Jó sem o convencer. Em contrapartida, o método divino é convencer o homem e fazer com que ele se condene a si mesmo. A linguagem de uma alma divinamente convencida é: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Romanos 3, versículo 4. Mas os amigos de Jó não tinham conseguido chegar a esse resultado. E disto o fiel Eliú convence-os, e eles são obrigados a ficar emudecidos e pasmados na sua presença. Consideremos por um momento o seu discurso a Jó. Tudo está em uma encantadora ordem moral. Limitemo-nos a 2 ou 3 pontos principais deste capítulo 33 do livro de Jó. E antes de mais nada, notemos que Eliú está diante de Jó como o próprio que pode valer-lhe. Eis que vim de Deus, como tu do lodo também eu fui formado. Versículo 6. Que admirável tipo de Cristo! Veio de Deus e todavia foi formado do lodo. Isso é o que pode valer ao pobre pecador. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Aqui as notas tocantes e suaves da graça soam aos ouvidos de Jó. Os mesmos ouvidos que haviam escutado os acentos de juízo precipitado e de impiedosa severidade, agora escutam palavras de comovedora ternura. E ó, o gozo que enche o coração de um pecador convicto quando ouve os lábios de Jesus pronunciarem as palavras: nem será pesada sobre ti a minha mão. E tal é, na verdade, a sua misericordiosa linguagem a todo aquele que toma o seu verdadeiro lugar como pecador perdido. A mão de Deus nunca foi e nunca será e nunca poderá ser pesada sobre uma alma penitente. Ele nunca quebrará a cana rachada, nem apagará o carvão que fumega. Ora, o pecador acha muito difícil crer que a mão do Senhor nunca será pesada sobre si. De dia e de noite, diz o salmista, a tua mão pesava sobre mim. Mas por que era assim? Porque não havia ainda tomado o seu verdadeiro lugar em confissão e autojuízo. Mas no próprio momento em que disse, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Já não era mais a mão pesada, mas, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32. Assim é sempre. O perdão divino segue-se forçosamente à confissão humana. Enquanto o pecador se mantiver renitente, enquanto houver alguma reserva, enquanto ocultar o pecado, enquanto tiver pretensões de justiça ou religiosidade, de energia ou sabedoria, sentirá sobre si a mão pesada, mas logo que toma o lugar de arrependimento e autojuízo, a palavra de Deus diz-lhe: não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. A mão pesada da justiça eterna foi posta sobre aquele que levou o pecado sobre a cruz, a fim de que o pecado pudesse ser para sempre removido do pobre pecador contrito. A intenção de Eliú é plenamente explicada quando diz: se com ele houver mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele. Ele dirá: livra-o, que não desça à cova, já achei resgate. Na verdade, só um entre milhares
pode declarar ao homem o que é realmente a sua retidão. Pois para cada um que lhe disser a verdade a este respeito, haverá 999 que lhe dirão que a sua retidão consiste em fazer o melhor que puder, em diligenciar, viver uma vida correta, em esforços pelo auto-melhoramento e coisas semelhantes. Se a retidão consistisse dessas coisas, Jó tinha abundância dela. Se o leitor examinar o capítulo 29, verá que Jó estava, por assim dizer, ao leme, como homem com reputação de elevada moralidade e terna benevolência, coisas realmente formosas em si mesmas. E contudo, quando o fiel mensageiro, o verdadeiro intérprete, um entre milhares, entra na cena, apresenta um aspecto do assunto totalmente diferente. Diz-nos que a retidão consiste em ele se reconhecer a si mesmo como pecador. Olhará para os homens e dirá: o quê? Tenho vivido uma vida justa, tenho contribuído liberalmente para as obras de caridade, tenho feito as minhas orações, vertido muitas lágrimas, feito muitos jejuns, ouvido muitos sermões, lido muitos capítulos da Bíblia, feito toda sorte de boas obras. É tudo isto que dirá? Não, mas pequei e perverti o direito. E então, Deus o lançará nas profundezas do inferno? Não, de maneira alguma. Mas tu livraste a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Note que a retidão do homem é confessar que tem pecado. Quer coisa mais simples. E contudo, simples como é, quão difícil é para o coração do homem tomar essa posição. Quão difícil foi para Jó. Que argumentos, que luta de palavras, que esforço para se justificar, que relato de feitos próprios, que critério a respeito da opinião pública, que processo e que dificuldade em o levar a esquecer-se de si e a exclamar de todo o seu coração em acentos de verdadeira retidão: eis que sou vil. Assim é com o pobre coração humano. É tão difícil ver desmoronar-se em ruínas toda a superestrutura própria da reputação. E todavia é só entre as ruínas da personalidade que pode obter-se uma visão das glórias de Cristo. Fundamenta-se o próprio caráter, construa-se a própria reputação, estabeleça-se a própria justiça. E o que é que tudo isso representa? É levantar uma barreira insuperável entre a alma e a salvação de Deus. Essa barreira deve ser demolida, deve ser reduzida ao pó, antes de a alma poder ser inundada pela luz daquela graça que reina em justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. É da máxima importância ter uma clara compreensão desse assunto da justiça humana. É de recear que poucos a compreendam. A única base de retidão para o pecador ocupar é a confissão da sua completa ruína. Pequei, é isso que temos feito. Eis que sou vil, é isto que somos. Essas palavras representam a soma total da conduta e do estado do homem e dão-nos a única fórmula para a retidão da alma. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2, versículo 4. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, versículo 13. É a única forma de uma alma manifestar a sua retidão. Se não reconhecermos do íntimo de nossas almas que estamos perdidos, não somos retos. Se julgarmos que existe um simples aspecto de redenção
na nossa natureza e no nosso caráter diante de Deus, não ouvimos ainda corretamente a voz do intérprete, de um entre milhares. E agora, deixai-me perguntar: o que é que a alma recebe quando descobre a sua retidão? Segundo a linguagem de Eliú, a alma recebe 3 coisas, isto é, resgate, justiça e ressurreição. O testemunho divino dado a cada alma convicta e autoculpada é este: já achei resgate. Jó, capítulo 33, versículo 24. Não é dito, vai e procura um resgate onde puderes. Não, Deus assegura-nos que já o achamos. Achamos tudo quanto era necessário. Achamos para todos os que reconhecem que estão perdidos. Achamos para nós. Deus está satisfeito com o resgate. Não podia ser de outra maneira, visto que Ele mesmo o achou. Mostrou que estava satisfeito, ressuscitando dos mortos aquele que pagou com sangue o meu terrível resgate. Pode agora pronunciar aos ouvidos dos pecadores essas palavras de emancipação, para desviar a sua alma da cova. Palavras que, enquanto nos falam da graça libertadora, nos dizem também que há uma cova donde temos de ser desviados. Deus pode agora falar ao pobre pecador agitado e dizer: a minha mão não será pesada sobre ti. E enquanto fala, apontar para a cruz onde foi pago o resgate com a vida daquele que é igual a si, seu Filho eterno. Que possamos conhecer agora mesmo, se é que ainda não o conhecemos, o valor do resgate e a perfeição da libertação baseada no Senhor Jesus Cristo e em sua obra. Intimamente ligada com este resgate está, com base nele, a justiça divina que Deus traz junto da alma, que conhece e admite a sua própria ruína. Eliú diz: restituirá ao homem a sua justiça. Isto é, Deus restitui-nos a sua justiça, logo que tomamos a única posição correta. Ele, a qual consiste em reconhecer que temos pecado. No próprio momento em que o coração confessa que nada tem senão culpa perante Deus, ele diz-nos que a sua justiça é nossa, justiça divina baseada num resgate divino. Isso é o contrário de procurarmos a justiça de Deus. Tudo o que podemos dizer é: eis que sou vil. A resposta divina soa com a clareza aos ouvidos da fé. Restitui-te a minha justiça. Deus achou um resgate. Deus restituiu-nos a sua justiça. Quando éramos escravos, Deus pagou o resgate e, sendo nós ainda culpados, preparou o manto de imaculada justiça. É tudo obra de Deus, enquanto o pecador permanecer sob a impressão de que tem de achar justiça diante de Deus, será tudo melancolia. E a melancolia é a proporção ao exercício da consciência. Mas logo que descobre, por intermédio do intérprete, um entre milhares que está enganado, que está completamente equivocado, que em vez de trabalhar para alcançar justificação diante de Deus, Deus já tem preparado a justiça para si e que essa justiça é um dom por Jesus Cristo, nosso Senhor, então, com o coração aliviado, a consciência libertada e a sua alma transbordando de paz e alegria, vê a sua estultícia em ter procurado durante tanto tempo estabelecer a sua própria justiça e pode começar a entoar o cântico que entoará para sempre em glória, para louvor
daquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E agora uma palavra apenas em conclusão sobre a esperança da ressurreição que Eliú introduz segundo o seu estilo peculiar. A sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância e tornará aos dias da sua juventude. Isso completa o quadro encantador. O resgate é a base da justiça, e a ressurreição em glória é a própria esperança de todos os que permanecem no estado de justiça. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Gálatas 5, versículo 5. É a esperança que convém ao nosso estado. Recebemos a justiça e esperamos o tempo em que apareceremos na glória da ressurreição com Cristo. Então não haverá mais dor, nem mais suspiros, nem mais enfermidades ou sofrimentos, fraquezas ou morte, nem mais separação, tristeza ou desolação. Seremos caracterizados, sim, pelo vigor e a frescura da imortalidade, para sempre. Conheceremos uma juventude eterna. Ainda não sabemos o que havemos de ser. Ainda não foi manifestado, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. 1 João 3, versículo 2. O qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, com o fim de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, versículo 21. Que o Senhor, pelo seu Espírito, grave essas sagradas lições em nossos corações, a fim de podermos formar uma ideia mais elevada do resgate e da justiça baseada na obra de Cristo, e acalentar uma esperança mais sincera da glória da ressurreição, em que seremos brevemente, num abrir e fechar de olhos, manifestados. C.H. Mackintosh. O conhecimento da glória é segundo a medida do conhecimento da graça.